Elton tem poucos meses de vida. O câncer o consome por dentro, tal como a dúvida de que sua filha pode ter sido assassinada pelo ex-namorado, à época um jogador famoso de futebol. Ele não pode fazer nada quanto ao câncer, mas pode fazer sobre o ex-genro e quebrar antigos paradigmas. Agora, frente a frente com o fracassado e pouco conhecido jogador, Elton enfrentará o maior de seus demônios. Se quiser saber o que irá acontecer, acompanhe o vídeo até o fim. Inscreva-se no canal para ficar por dentro dessa minissérie. Assim, saberá de antemão o final dessa história. Não se esqueça também de comentar e de deixar o seu like. Caso contrário, poderá acontecer com você. Elton tremia muito. Nem quando Carol entrou em trabalho de parto havia ficado tão nervoso como estava agora. Mas precisava superar aquele pequeno obstáculo. Afinal, não lhe restava muito tempo. Se não fosse hoje, teria que levar a dúvida para o túmulo. Assim que saiu de casa naquela tarde nublada, viu Dona Conceição que o olhava do outro lado da rua com um celular na mão, pronta para filmar e provar que não era uma louca. Elton sorriu assim que entrou no carro. No dia seguinte à tarde em que chamou a vizinha de velha coroca e mandou ela enfiar a TV a cabo no rabo, o filho mais velho dela bateu à sua porta para tirar satisfações. Elton negou que tivesse feito tal coisa e sugeriu a Lucas que a mãe dele estava com um parafuso solto na cabeça e o havia andando com uma coleira como se estivesse passeando com um cachorro vizinho. Não me diga, a cachorrinha dela morreu há 2 anos. Pois é. Acho melhor alguém ficar de olho nela. Ele ligou o rádio do carro. Fazia tempo que não ouvia uma música, mas não achou nenhuma estação que tocasse as que gostava. Acabou sintonizando uma que noticiava a atuação de Neymar. Elton se lembrou da volta aos gramados de Rickson. Os torcedores rivais não o perdoaram. Aonde quer que ia, havia o coro de assassino toda vez que pegava na bola. A imprensa se solidarizou de imediato com ele. Dizia que as pessoas deviam ter mais empatia pelo ser humano Rickson e esquecer o jogador. Empatia era a palavra que Elton usava antes de ela cair na boca de um monte de gente estúpida, metida a eloquente, incluindo aqueles jornalistas. Mas achava que não haveria tal tipo de manifestação por parte da imprensa se Rickson jogasse em outro time. O jogador deu entrevista ao Fantástico e disse que estava com depressão. Elton, pela primeira vez, sentiu raiva dele, não porque estava sendo adulado, mas pelo choro falso que deu diante da repórter. Elton não se lembrava de ele ter chorado nos dias em que mantiveram contato desde que deixou o hospital. Mas depois se perguntou se era justo sentir raiva por um motivo tão mesquinho. Não, não era. Ele mesmo respondeu, mas sentia raiva mesmo assim. De uma hora para outra, sua família deixou de existir, e tudo que vinha à cabeça dele era a imagem da filha dentro do carro do namorado. Eles estavam discutindo. Rickson não voltou mesmo depois do acidente. O jogador apontado como grande centroavante do futebol brasileiro depois de Ronaldo o Fenômeno não era mais sombra do atacante que era anteriormente ao acidente. Ele conseguiu se transferir para a Europa. Contudo, não para o Barcelona ou Real Madrid como estava sendo especulado, e sim para um clube menor. Não teve sucesso no velho continente, fez poucos gols e foi emprestado várias vezes para clubes de segunda divisão. Voltou ao Brasil na esperança de recuperar a velha forma e também falhou. Aos 29 anos, amargava a reserva na Série B do Brasileirão. A grande estrela do futebol nacional, em 5 anos, se apagou nas constelações do céu do país. Elton parou o carro depois de dirigir por 30 minutos. Estava se sentindo bem. 4 dias atrás, havia ficado tonto devido às dores e desmaiara no banheiro, além de ter se cagado. Espero morrer com um mínimo de dignidade, ele pensou assim que recobrou a consciência. Naquele momento,
O medo da morte que o assombrava assim que seu estado terminal foi revelado já não era tão grande. Mesmo assim, Elton respirava fundo como se estivesse sentindo as terríveis dores do câncer, mas apenas buscava coragem para sair do veículo. Não acredito que você veio até aqui. O Elton do passado falava ao Elton de agora. Pois é, eu também não, mas estou aqui. Por que você não volta para casa? Porque não posso. Preciso tirar essa história limpo. Não posso morrer com essa dúvida. Isso não é uma justificativa, Elton. Veja no que se tornou agora. Me diga, por que você tem que sair desse carro e ir até lá? Elton respirou fundo outra vez e respondeu, porque nunca é tarde para fazer o que é certo. Ele saiu do carro e não só deixou para trás o seu veículo, mas o velho Elton tranquilo e racional que se importava com os problemas do mundo. O prédio não era bem cuidado. Havia manchas de infiltrações nas paredes do lobby. Mesmo assim, Elton pegou o elevador. Sua ex-mulher jamais entraria ali, principalmente depois de ver os fios expostos. Mas nenhum acidente aconteceu e ele saiu no 8º andar. O aspecto ali em cima era bem melhor do que a fachada do prédio e a entrada. Havia até umas plantas bem cuidadas pelo corredor. Elton confirmava os boatos de que Rickson tinha perdido quase toda sua fortuna. Ele pensou rapidamente e concluiu que não era nada de anormal, em vista que nunca mais foi o mesmo jogador depois do acidente e não recebeu nenhum super salário nos times pequenos nos quais jogou. O pai de Yasmin respirou fundo outra vez antes de apertar a campainha do apartamento 805. Assim que a porta se abriu, ambos estavam quase irreconhecíveis um para o outro. Rickson com uma pança de cerveja e com uma cara bem redonda, enquanto Elton, muito magro e com uma aparência nada boa. Elton custou a conseguir o telefone do ex-genro. Teve que pedir favores a antigos sócios que conheciam gente próxima a ele. A ligação não foi nada fácil. Antigas e dolorosas memórias vieram à tona, principalmente quando Rickson perguntara: "Que Elton?" O pai de Yasmin. "Ah, sim", ele disse sem muito entusiasmo. "Tudo bem?" Elton respondeu que sim. Afinal, as coisas não precisavam ser tão literais. "Então, Sr. Elton, o que quer comigo?" "Gostaria de conversar, Rickson." "Sobre o quê?" Elton sentia que estava sendo incômodo, mas não ia desistir por causa disso. "Sobre o acidente, Rickson." O ex-jogador deu um longo e cansado suspiro do outro lado da linha. "Acho melhor não, Sr. Elton. Por favor, Rickson. Eu estou muito doente. Câncer. E já não tenho muito tempo de vida. Preciso saber o que aconteceu naquela tarde antes de morrer. Mas eu já disse o que aconteceu. O pneu do carro furou e... eu queria saber mais, Rickson. Olha, eu sei que você não anda saindo muito, mas eu posso ir até a sua casa se me der o endereço. Prometo ser discreto." O apartamento também não tinha um aspecto decadente, mas Elton não deixou de ver uma notificação judicial, provavelmente por atraso de pensão, e outras contas vencidas e sem pagamento que Rickson rapidamente as recolheu. "Então, Sr. Elton, está mesmo com os dias contados ou o senhor aumentou a história só para me convencer?" "Não, Rickson. Infelizmente só me restam 1 ou 2 meses de vida. Eu lamento." "Tudo bem. Minha vida perdeu o sentido quando ela se foi." Elton olhou para Rickson, que desviou os olhos. "Estávamos voltando de uma festa." Rickson começou a dar os detalhes que Elton havia pedido ao telefone. "Eu a levava para casa. Não me lembro por que estávamos com pressa. Vocês estavam discutindo?" Rickson pareceu hesitar em responder, mas acabou admitindo que sim. Contou que Yasmin estava irritada com uma viagem que ele teria que fazer a pedido de um patrocinador e completou: "Ela achava que eu estava mentindo." Elton estranhou a história. Yasmin era tão compreensiva quanto ele. Jamais ficaria brava por um motivo desse. Ela sabia que a profissão de Rickson tinha os seus contras. Elton tinha certeza que o depoimento que o ex-genro dera à polícia contava uma história diferente. "Eu gostava muito dela." Rickson mostrou um anel. "Iríamos ficar noivos. Este é o anel que iria dar a ela assim que estivéssemos na Europa."
Elton ficou irritado, e isso fez com que as dores do câncer voltassem e arrancassem algumas rugas de seu rosto. Agora não, só te peço que agora não. Então foi mesmo um acidente. Rickson uniu as sobrancelhas. Sim, o que mais poderia ser? Elton respirou fundo e disse o que estava entalado na garganta de sua ex-mulher há 7 anos. Após o acidente, uma mulher apareceu no hospital e disse que havia testemunhado a batida. Rickson ficou desconfortável. Segundo ela, você atirou o carro contra o poste de propósito, e eu queria saber por que fez aquilo. O ex-jogador ficou mudo por quase 1 minuto. Em seguida, se levantou e disse, vá embora. Por que fez aquilo? Elton repetia também de pé. Sai logo daqui, seu velho filho da puta. Rickson começou a empurrar o ex-sogro. Elton cedia aos empurrões, mas quando se afastou dele, colocou a mão rapidamente por debaixo do blusão e puxou uma arma. Rickson foi descoberto num campeonato de favelas e chamou a atenção dos 4 grandes clubes do Rio. Como era o seu time de coração, optou pelo Flamengo. Lá, não demorou a assinar o primeiro contrato profissional da carreira, realizando um sonho de criança e enchendo de orgulho o tio a quem lhe fora um verdadeiro pai, já que o homem que o botou no mundo o abandonou quando tinha apenas alguns meses de vida. Aos 19 anos, Rickson se tornou um dos maiores goleadores das categorias de base do clube e começou a chamar a atenção de muitos empresários. Seu tio Roberto quis que sua carreira fosse gerida por Mário Menezotti, um homem decente e correto, que tinha boa reputação empresariando jovens promissores. Porém, Rickson quis assinar com Estevão Bianchi, um super empresário de grandes estrelas do futebol. Esse homem é um explorador, Rickson, seu tio dizia. Ele vai fazer o que for bom para o bolso dele e não para sua carreira. Rickson não deu ouvidos ao tio, pois as palavras de Estevão se repetiam em sua cabeça. É você que entra em campo e sua camisa, Rickson. Eu sei que você e seu tio têm uma relação de pai e filho, mas não é ele que leva a porrada dos zagueiros. Você tem um futuro promissor, e apenas eu posso garantir isso a você. Desculpa, tio, mas sou eu quem entra em campo e quem sua camisa. Então, eu decido o que é melhor para mim. A relação entre Rickson e o tio ficou bastante estremecida, mas o jogador não se importou nem um pouco. Estevão logo de cara ofereceu a ele um belo apartamento e um carro que era seu sonho de consumo. Não demorou para que fizesse sua estreia nos profissionais. Estevão havia agido para que isso acontecesse. O jovem jogador arrancou elogios da imprensa e do técnico, mas foi no ano seguinte que explodiu. Estevão aproveitou o momento e conseguiu um novo contrato para seu cliente mais promissor. Chegou a pagar para que uns comentaristas cogitassem a possibilidade de uma convocação à seleção principal, o que ajudou ainda mais a valorizar o valor de mercado do garoto. Rickson passou a ganhar um salário na casa dos R$100 mil em pouco tempo. Ele comprou uma casa nova para a mãe. Dona Neuza, no entanto, não pareceu muito satisfeita. Ela também tinha ficado magoada pelo filho ter se afastado de seu irmão Roberto. Rickson não gostou nada disso e ligou para o tio e disse que ele estava enchendo a cabeça da mãe com merdas. Você sequer citou meu nome, Rickson, o tio dele falou. O que está falando? Por acaso voltou a beber, é? Sim, eu voltei a beber. Fiz tudo por você, garoto. Te levava para os campos e você sequer disse o meu nome naquela entrevista. Disse que devia tudo a Estevão e sequer citou meu nome. Estevão e Rickson não eram muito próximos, mas eles se falavam quase todos os dias. O empresário fazia questão de saber como andava seu jogador mais valioso. Após uma partida em que Rickson havia jogado muito mal, Estevão o ligou e o perguntou o que tinha acontecido. O jogador disse que estava preocupado com uma entrevista que o tio ia dar a uma emissora de rádio. Ele vai foder com a minha imagem, Estevão. Vai dizer que foi um traíra e todos vão acreditar nele. Estevão o acalmou e disse que iria resolver aquele problema e pediu que Rickson se concentrasse unicamente em jogar futebol. Na noite seguinte, Roberto recebeu uma visita de uns caras desconhecidos que davam uma ordem para que ele não desse a tal entrevista. E se eu der? Um brutamonte se aproximou e lhe deu um soco na boca do estômago.
O tio de Rickson se encolheu numa posição fetal e no chão recebeu um chute na costela como último aviso. Se você der, nós vamos voltar, entendeu? Rickson ficou sabendo do ocorrido e reclamou com Estevão. Você mandou bater nele? Meu Deus, ele é um senhor! Onde estava com a cabeça? Acalme-se, Rickson. Ele não está machucado. Só mandei que desse um susto nele e nada mais. Um susto? Você está maluco? Escute, você não queria que ele não queimasse o seu filme? Eu providenciei isso, mas... Rickson, estou nesse ramo há muito tempo. É um mercado muito cruel e cheio de pessoas querendo nos derrubar. Às vezes, precisamos derrubar primeiro, entendeu? Temos que tomar atitudes que não nos agradam para proteger o que é nosso. O seu tio está tentando tirar o que você conquistou. Ele pode ter sido um pai para você, mas agora ele é uma víbora querendo picar o seu calcanhar. Quer tomar o que é seu, e jamais deixe que alguém tire o que é seu, Rickson. Jamais. Roberto acabou morrendo de cirrose 7 meses depois. Pessoas próximas disseram que o desgosto com o sobrinho foi tão grande que ele se afundou de vez na bebida. Rickson prestou uma homenagem ao tio ao fazer um gol. Na entrevista à beira do campo, disse que havia perdido um homem que lhe fora um verdadeiro pai. Porém, a tristeza na declaração e a força que fez para segurar o choro faziam parte de um treinamento de mídia que Estevão sugeriu que fizesse, pois Rickson estava aliviado. Não havia mais ninguém para sujar a sua reputação com os patrocinadores. Imagina se ele contasse que os brutamontes foram ameaçá-lo para não dar uma entrevista que sujasse a imagem do sobrinho. Enfim, se o tio lhe for um pai, Estevão lhe foi um padrinho. A primeira coisa que fez quando olhou para Yasmin praticamente morta ao seu lado foi ligar para o empresário.